Lição de número 6 da Escola Dominical. Hoje estaremos ministrando a lição de número 6, que diz assim: sabedoria para a vida pessoal e familiar. Sabedoria para a vida pessoal e familiar. Essa lição ela está fundada ali nos capítulos 10 ao capítulo 24, né? São 15 capítulos que nós estaremos meditando nesta manhã. O nosso texto áureo diz assim: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Provérbios 12, 3. A leitura bíblica com todos encontra-se ali no capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. E a verdade prática: o sábio ordena a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Vou ler novamente. O sábio ordena a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Glória a Deus. Queridos, a nossa lição, ela traz 3 temas em um, né? Ela é 3 em 1. São 15 capítulos, né? Como nós falamos aqui. E nesses 15 capítulos, a temática central é sobre relações familiares, relações de trabalho e relações interpessoais. Nós vamos estar trabalhando esses 3 temas básicos dentro desta lição. O livro de Provérbios, ele é um manual prático para a sabedoria diária. São conselhos para a nossa vida, conselhos práticos, né, que poderão e podem ser usados no nosso dia a dia como cristãos, como pais, maridos, esposas, filhos, patrão, empregado, cidadão, de um modo geral. Então, na lição de hoje, queridos, nós estaremos trabalhando 3 blocos. O primeiro sobre relacionamentos familiares, o segundo sobre relacionamentos ou relações de trabalho, e terceiro sobre relações ou relacionamentos interpessoais. Temos que entender que nós vivemos num mundo caótico, meus irmãos. A nossa sociedade, ela entrou numa espiral de queda já há algum tempo. Me parece que a humanidade anda perdida, anda caminhando fortemente para cair num abismo sem fim, um abismo de corrupção, um abismo de pecado, um abismo de loucura coletiva. Você vê aí as mídias, você vê nas redes sociais, você liga a TV e você vê situações que realmente são absurdas, pensamentos, conceitos, ideologias. E mais do que nunca nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Mais do que nunca nós precisamos ter em mente este manual que é o livro de Provérbios, que nos traz dicas preciosas, como joias preciosas para a nossa vida, em específico na aula de hoje, sobre a nossa vida familiar, sobre as nossas relações de trabalho e sobre as nossas relações com o próximo, ou seja, as nossas relações interpessoais. Eu escrevi aqui que a palavra de Deus, ela nos orienta a avaliar com prudência, agir com diligência, ou seja, com cuidado, e acolher com generosidade ao próximo, além de falar com moderação. Então, são coisas que são importantes para a nossa vida. Avaliar com prudência, né, para que nós venhamos a tomar boas decisões, decisões acertadas. Agir com diligência, ter cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Cuidado, fique atento. Acolher com generosidade as pessoas, ou seja, cuidar do próximo, ser generoso, ser liberal e falar com moderação. Meus irmãos, a língua, como diz lá Tiago,
ela é como chama, ela é como um fogo capaz de incendiar um bosque ou uma floresta inteira, embora seja um órgão muito pequeno. Falando de família, 4 conceitos importantes de família. Um conceito geral: entende-se família como um agrupamento por parentesco, pessoas que se juntam por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas, assim como uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento ao grupo. Então, veja que nesse conceito geral de família, nós temos aqui a questão da proteção, a questão do sentimento de afeto, carinho e aquela sensação de pertencimento, aquele sentimento de pertencimento a um grupo de pessoas. Isso é um conceito de família. Um conceito jurídico, isso aqui eu extraí da própria Constituição brasileira. Eu dei uma arrumada aqui e ficou: a família é a entidade formada a partir do casamento religioso ou civil, ou pela união estável entre homem e mulher, possuindo proteção especial do Estado. Então, a nossa lei maior, a nossa Constituição, ela entende que a entidade familiar ela é formada pelo casamento civil ou religioso, ou mesmo pela união estável entre homem e mulher. E o Estado garante especial proteção sobre ela. Um conceito da psicologia: a família ela é revestida de uma importância capital, dado que é o primeiro ambiente no qual se desenvolve a personalidade nascente de cada novo ser humano. Então, segundo a psicologia, a família é um ambiente onde se dá o primeiro contato social entre as pessoas. Eu até coloquei no meu livro que a família, os pais, no caso, são a lente pela qual os filhos enxergam o mundo. Então, a forma como os pais agem, a forma como os pais entendem a realidade que os cerca, é a forma como as crianças irão perceber. Então, o primeiro contato que uma criança ou que um filho tem com a realidade do mundo, com a igreja ou até mesmo com Deus, é pela perspectiva dos pais. Então, é fundamental esse contato, esse primeiro contato que o ser humano tem com o mundo e com a realidade que o cerca, ocorre através da família. E, por fim, um conceito da teologia: a família é a primeira e principal instituição divina, sendo formada pela união matrimonial, monogâmica e heterossexual, provendo cuidado, proteção e a geração de filhos. Então, primeira e principal instituição divina. Então veja que a família não é uma instituição humana. A família é uma instituição que tem a sua origem em Deus. E ela é formada pela união matrimonial, casamento monogâmico, apenas um parceiro, e heterossexual, provendo cuidado, proteção e a geração de filhos. Aqui eu vejo o que nós chamamos de mandato cultural, né? Lá de Gênesis 1:28, que é o frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre os seres vivos. É o mandato cultural do Senhor. Ter filhos faz parte do propósito de Deus para a família, que é a primeira e principal instituição divina. Falando dentro das relações familiares, o escritor aos Provérbios, lembrando que essa sequência de provérbios, né, de 10 a 24, é a primeira sequência que nós atribuímos a autoria a Salomão. E ele traz conselhos para o marido, ele traz conselhos para a esposa, e ele traz conselhos também para os Provérbios 12:1. Vamos ler alguns.
Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 19:18. Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Conselhos para o pai. Na cultura judaica, o ensino e a criação dos filhos a partir dos 3 anos pertencia ao homem. A mulher, ela tinha o ensino e a responsabilidade de ensino com os filhos até os 3 anos de idade. Dos 3 anos em diante, isso passava para o pai, o filho varão. Aí ele ia ensinar a lei, aí ele ia ensinar o ofício do próprio pai. O pai ia ensinar a sua profissão para o filho. Então a responsabilidade era dele. Então quando Salomão está dizendo, quando ele fala de disciplina, ele fala de vara, ele fala de repreensão, ele está falando do pai em relação ao filho. Porque essa era a responsabilidade dele, naquela época era exclusivo do pai. Hoje nós sabemos que essa responsabilidade ela é dividida, porque era algo cultural dos judeus. Mas os deveres e as obrigações dentro do lar, de aconselhamento, de repreensão, de pôr limites, ou até mesmo de disciplinar os filhos, pertence tanto ao marido quanto à esposa. E aqui Salomão ele fala da questão da repreensão. A vara, como é usada várias vezes ao longo dos capítulos de Provérbios. Irmãos, punição, ou a vara, ou disciplina, não significa necessariamente a questão física, mas sim o aconselhamento, mas sim impor limites, estabelecer limites para os filhos, fazer com que os filhos entendam que há um limite, que há uma obediência, que há sobre eles uma autoridade, chamada pai e chamada mãe. Eu não estou dizendo aqui que no último caso, uma palmadinha, ela não tenha os seus efeitos devidos, mas o que Salomão está nos dizendo é que a disciplina vem no sentido de imposição de limites, de instrução. E quando ele fala que ensine ou instrua a criança no caminho em que ela deve andar, ele fala de dedicação. A palavra do original significa dedicar ao Senhor. Então, instruir a criança no caminho é dedicar a criança ao Senhor, para que, mesmo depois que ela seja mais velha, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Precisamos, meus irmãos, você que é pai, você que é mãe, ter essa perspectiva do cuidado, da disciplina, mas, sobretudo, de fazer a criança entender aquilo que ela está errada e aquilo que ela precisa fazer diferente. Com relação à esposa, capítulo 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridos, honra a esposa, fidelidade à esposa, brandura, cuidado com as palavras, o evitar discussões inúteis, o cuidado mesmo seu como esposo nas redes sociais ou mesmo no trabalho. O casamento é a instituição que Deus desejou para o ser humano. E o apóstolo Pedro ele fala que a mulher ela é o vaso mais frágil, mas no sentido físico e no sentido emocional. Então o homem, como teoricamente ele é fisicamente mais forte, teoricamente ele é emocionalmente mais estável, ele tem esse papel do cuidado, do zelo, de falar com calma, com brandura em relação à mulher. O homem verdadeiro ele tem esse cuidado. O homem que não tem argumento, ele parte para a grosseria.
O homem que não tem argumento, ele parte para falar alto. O homem que não tem um argumento, ele parte para a violência física. Então nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Eu acho interessante no Gênesis que Deus, ele viu que tudo era bom. Criou a luz e viu que era bom. Criou os céus e o firmamento e viu que era bom. E criou a natureza e viu que era bom. E criou os animais aquáticos, terrestres, do céu e viu que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom era o homem estar só. Ele disse assim: e far-lhe-ei uma ajudadora, ou uma cooperadora, ou uma auxiliar idônea. Não é assim que diz o texto? Mas, se você for perceber, auxiliadora, ajudadora, sempre dá a ideia de que a mulher está o quê? Abaixo. Vocês concordam comigo? Que o auxiliar não é o principal, né? Tem o principal e tem o auxiliar. Então, o auxiliar ele não é o principal. Então, eu achei muito interessante a nova tradução da NVI. Saiu agora, recente, aonde ele usa a expressão aliada. Aliada. Far-lhe-ei para ti uma aliada. Perceba, o aliado não está na frente, nem está atrás. O aliado está ao lado. Eu achei perfeita essa definição, de que a mulher ela não é a ajudadora, ou a cooperadora, ou a auxiliar, ela é a aliada. Para quê? Para o cumprimento do mandato cultural. Multiplicai-vos, frutificai-vos, enchei a terra e dominai sobre os seres. Então, o homem ele tem que entender que a mulher ela não está abaixo dele, ela é igual a ele. Porém, há funções diferentes. Há funcionalidades diferentes. O homem tem um papel, ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele é quem dirige a casa. E a família é dirigida por ele, mas a mulher, ela tem a sua função de colocar harmonia, de estabelecer paz, de estabelecer virtudes dentro do lar. É por isso que Salomão ele fala lá em Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Coroa, ela é uma joia, a coroa destaca, a coroa coloca o marido numa posição de destaque, de honra. A coroa representa isso, honra, destaque, é algo precioso. Em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. A sabedoria da mulher. A mulher ela tem um talento especial que o homem não tem. Um jeitinho com as coisas. Uma doçura, uma brandura, uma sabedoria que muitas das vezes o homem não tem. Uma paciência que muitas das vezes o homem não tem. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe não perdia uma com meu pai. Não perdia uma. Mas sem brigar, sem discutir, sem fazer cara feia, só mesmo com inteligência e com sabedoria. Meu pai não ganhava uma com ela. E o que era engraçado é que ele achava que ele que estava decidindo. Ela fazia de um jeito que ela dava uma volta nele e ela conseguiu o que ela queria e ela fazia ele achar que ele que estava certo. Essa é a mulher sábia, a mulher paciente. Essa é a função da mulher. Ela tem esse jeito e essa expertise que o homem não tem. Mas ele é o sacerdote do lar. E digo mais, você que é crente, você que é cristão, você que tem o Espírito de Deus na sua vida, e você, homem, não comanda o seu lar, não é o pastor da sua casa, você está em pecado. Você peca. O crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, que conhece a palavra do Senhor, mas que não toma as rédeas da sua casa, como pastor da sua casa, está em pecado, porque ele desvia o propósito de Deus, de que o homem ele é o cabeça da casa, de que o homem é o sacerdote de Deus dentro do lar. A mulher,
A mulher deve sugerir ao invés de exigir. Sugerir ao invés de exigir. A mulher, ela tem que ter doçura ao invés de dureza. Paciência ao invés de ira. Parceria ao invés de ser adversária. Parceira e não inimiga dentro da casa. E conselheira ao invés de apontadora de dedo. Aconselhar o marido e não ficar apontando os erros dele. Ser parceira e não ser adversária dele dentro da própria casa. E quanto aos filhos, Salomão dá alguns conselhos aqui. Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. 15:5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência. 15:20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Os conselhos de Salomão em relação aos filhos sempre são no sentido de ouvir, o conselho dos seus pais. Que o filho sábio, o filho inteligente, ele ouve o pai, ouve o conselho do pai. E o que eu ouço de mães e de pais dizendo, que meu filho não me ouve mais, meu filho faz o que quer, sai a hora que quer, chega a hora que quer, eu aconselho e ele não me ouve. Meus irmãos, nós estamos numa geração de filhos assim, que não ouvem, só querem fazer o que quer. Aconselha, faça isso, o filho não faz. Vá para tal lugar, o filho não vai. Não vá para tal lugar, aí ele vai. Parece que quer fazer o contrário. Parece que tem aquele ímpeto de querer desafiar os pais, de fazer diferente. Preferem ouvir o conselho dos amigos. Nós vivemos isso. Mas o que é que Salomão fala? Que aquele que não ouve é um tolo. O filho sábio ouve a repreensão, ouve o conselho. Queridos, o 4º mandamento da lei, que é honra a teu pai e a tua mãe, não é só no sentido de alegrar o pai e a mãe, não é só no sentido de obediência, mas no sentido de reconhecimento de autoridade. O 4º mandamento traz para nós um princípio de autoridade. Que autoridade? Dos pais sobre os filhos. Aí alguém vai dizer, mas a lei não funciona mais. Primeiro, Jesus não veio abolir a lei. Ele não veio, ele veio cumpri-la. Segundo, a lei ela não funciona mais no sentido normativo, no sentido de norma, de regra, mas ela tem princípios didáticos. E os princípios didáticos da lei apontam para Deus. Então, quando ele fala honrar pai e mãe, se você obedece isso, você está honrando a Deus. Honrar pai e mãe é honrar ao próprio Senhor. Porque todos os mandamentos, os 10, eles apontam para Deus como princípios didáticos para nós como igreja. Então, é fundamental que os filhos ouçam e obedeçam os conselhos dos pais. Falando de relações de trabalho, meus irmãos, vamos ler aqui uns versos. Provérbios 16:8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor você ter pouco, ganhando de forma justa, do que você ter grandes riquezas de forma corrupta, de forma desonesta. 15:27. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Lucro desonesto, suborno, corrupção. Veja como os provérbios eles são tão atuais, né? Hoje nós vemos as pessoas querendo ganhar dinheiro a todo custo. Todo o custo querem ganhar dinheiro. Você vê na internet as pessoas
vendendo a sua imagem, porque exibem, né? Vocês exibem o corpo na internet, exibem a sua vida diariamente, são chamados influencers, né? Para quê? Para ganhar seguidores, e aquele que tem muitos seguidores vai ter patrocínios, vai ter empresas que vão utilizar o Instagram da pessoa, o TikTok da pessoa, para comercializar o seu produto, para exibir o seu produto. As pessoas tentando ganhar dinheiro a todo custo. Você vê as reality shows da vida, Big Brother e etc. É o pior do ser humano. É o pior do ser humano sendo exibido 24 horas na TV. É a ganância de ganhar dinheiro. Mas olha o que fala aqui Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Sabedoria, entendimento, conhecimento é mais valioso do que qualquer dinheiro que você possa conseguir, meus irmãos. Teve essa polêmica recentemente daquele jogo do tigrinho. Eu confesso para vocês que eu não sei nem o que é. Eu sei que é um jogo, alguma coisa de apostas online, né? Que teve aí operação, teve muita gente presa. Meus irmãos, vamos trabalhar, né? Para a gente ganhar dinheiro. Eu sei que não vai ganhar fácil, mas é o dinheiro justo, é o dinheiro correto. As pirâmides financeiras, criptomoedas. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém oferecer para vocês alguma coisa, alguma oferta, que renda a você mais do que 2% ao mês, desconfie. Mais do que 2% ao mês, desconfie. Acima disso, fique com o pé atrás. 30% ao mês, 50% por mês. É golpe. Você vai estar jogando seu dinheiro fora e vai estar pecando por isso. Vai estar pecando por ganância. Ganância por dinheiro. Subornos, fraudes, casadinhas, desvio de dinheiro público. Você já parou para pensar que quando um político, quando um governante, ele desvia dinheiro público, ele está matando. Ele descumpre ali o mandamento do não matarás, porque esse dinheiro poderia estar indo para um hospital, para um posto de saúde, para uma UPA, e alguém ali vai ser prejudicado e vai morrer pelo dinheiro que foi desviado. Então, tenhamos atenção com isso, porque a corrupção, ela mata a alma, e ela mata o próximo. Então nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Dinheiro e riquezas, sem a sabedoria de Deus, tornar-se-ão perdição na vida de quem é tolo. Então, que nós venhamos assim, clamar a Deus por recursos, clamar a Deus por termos os nossos bens. Não é pecado, meus irmãos, você prosperar, você ter o seu bom carro, você ter a sua boa casa, você ter o seu bom emprego. Não é pecado, muito pelo contrário. Deus capacita para quê? Para contribuir para a obra de Deus. Tem pessoas que Deus dota de recursos de tal forma, exatamente para que essa pessoa contribua para a casa de Deus. Então, é uma forma de dom ministerial. Então, nós temos que trabalhar, meus irmãos, e nós temos que servir com zelo. Se você é empregado, trabalhe com zelo. Faça o seu melhor. Pense que quando você está trabalhando, você está servindo ao Senhor também, você está honrando ao Senhor com o seu trabalho, com o seu esforço. O preguiçoso, ele é um problema no trabalho. Aquele que enrola, desídia no trabalho, ou desídia laboral. O que é desídia? É o cara que enrola. Passa o dia no telefone, passa o dia no celular, passa o dia de papinho, atrasa o trabalho, não cumpre prazos, empurra, acumula serviço. Por quê? Porque não é prudente, porque não é diligente no seu trabalho. Isso, inclusive, repito, é motivo para a demissão por justa causa na CLT. Façamos o nosso trabalho com zelo. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, faça o melhor. Faça o melhor. Faça o melhor possível. Seja
na sua vida profissional, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja na comunidade que você participa de alguma forma. Amém? E para a gente fechar, meus irmãos, vamos falar aqui sobre a questão da língua. A língua é um problema, a língua é um caso sério que a gente tem que saber trabalhar e saber contornar com cuidado, com paciência e com temor a Deus. Provérbios 18:4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordados. Olha só, aquilo que sai da sua boca, ela é como ribeiros transbordados, como fonte de sabedoria. Então, cuidado com aquilo que você fala. Provérbios 13:5. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Aquele que é justo, ele não gosta da mentira. Ele não mente. Agora o ímpio não. O ímpio, acho que a língua coça para mentir. Ele tem um comichão na língua para praticar a mentira. Provérbios 17:4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Aquele que é mau, ele dá atenção para aquela boca que fala maldade. O mal dá atenção para a boca que fala maldade. O mentiroso, ele gosta de dar ouvidos para aquele que tem a língua maligna. Tome cuidado com essas pessoas, meus irmãos. Tome cuidado. Uma regra muito simples. Aquela pessoa que fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Pode esperar que essa mesma pessoa, quando você virar as costas, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Cuidado com esse tipo de gente, meu irmão. O sábio procura falar com prudência e cuidado. O sábio foge das mentiras. Ele não fala mentiras, ele não ouve mentiras e ele não compartilha mentiras. Meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos de fake news, é o que mais acontece. A fake news, ela se institucionalizou nesse país. Começou na vida política, aí agora é na vida como um todo. Meus irmãos, cuidado com aquilo que você for compartilhar. Se você vê que é um negócio muito absurdo, dê uma olhadinha, confira, dá um Google, vai lá, joga no Google, procure sites confiáveis, sites sérios, que realmente vão dar a você uma informação verdadeira, porque você está ouvindo a mentira e você está compartilhando a mentira. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Tome cuidado com aquilo que você compartilha. Seguindo, fale o que é reto, seja direto, não use de duplo sentido, não fale nas entrelinhas, não use ironia. O crente, o que ele tem para dizer, ele fala de forma direta. Não use um duplo sentido, não fale nas entrelinhas, não use ironias ou deboches, só fale. Mas fale com cuidado, fale com temor e fale com amor, meus irmãos. Você não precisa ser grosseiro ou leviano para ensinar uma pessoa. Você pode ensinar a pessoa com cuidado, com amor, com carinho, com respeito. Porque você tratar a pessoa com grosseria nas suas palavras, o efeito pode ser o contrário. A pessoa, além de não ouvir você, ainda vai antipatizar você e ainda vai fazer o contrário. Então, se você for repreender alguém, chame em particular, converse com calma, com amor. Não repreenda em público. Eu acho tão feio gente repreender os outros em público. E eu já vi isso, casal, né? Às vezes os pais repreendendo os filhos. Isso é feio, gente. Vamos ser sábios nas nossas palavras, no nosso trato com o próximo. Nós estamos lidando com uma outra pessoa.
Então vamos ter cuidado, vamos ter o Espírito de Deus, meus irmãos. Eu sei que tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente tem ainda esse velho homem ainda em algum lugar aí por dentro. Mas vamos ter calma, vamos respirar, vamos contar de 1 até 10 e vamos ao Senhor, me dá a tua graça. E vamos ter sabedoria ao falar, meus irmãos. Diz aqui, fale o que é reto, seja direto, sem duplo sentido, sem entrelinhas, sem calúnias e sem fofocas. Cuidado para não ficar espalhando fofocas, meus irmãos. Se você está sabendo de alguma coisa, guarda para você. Compartilhe com a sua esposa. Agora não fique espalhando, não. É feio. Não é de Deus, não. Deus não se agrada disso, que nós tenhamos sabedoria ao falar. Provérbios 21, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Olha só, aquele que fala demais sofre, meus irmãos. Porque ele acaba falando besteira, ele se arrepende, ou muitas das vezes não se arrepende, só que ele fica mal visto. E olha, aquele ali é falador. Não comenta nada com ele, que ali não guarda nada. Entendeu? E não comenta com ele que aquele ali só sabe criticar. Que a nossa boca tenha uma palavra de paz. Que a nossa boca tenha uma palavra de bênção, meus irmãos. Que a nossa boca tenha uma palavra que vai incentivar, que vai unir e não espalhar e não separar as pessoas. Que as nossas palavras venham somar na vida do próximo e não dividir e não diminuir. Esse é o cristão. Se você não tiver nada de bom para falar, cale-se. Se você não tiver nada de bom para falar, melhor ficar caladinho. Você ganha mais ficando quieto. Se não tiver certeza, não dê a sua opinião, para não passar vergonha. Se você não tem certeza do que você está falando, não dê sua opinião. Quando eu não tenho certeza, alguém pede uma opinião sobre alguma coisa, e eu não tenho certeza, eu digo, olha, eu não entendo muito disso não. Eu acho que pode ser, eu nunca afirmo quando eu não tenho certeza. Eu só afirmo as coisas quando eu tenho certeza que é isso. Para não passar vergonha. Para não passar por antipático. E cuidado com aquelas pessoas que acham que sabem tudo, dão opinião de tudo, falam de tudo, repreendem tudo, criticam tudo. Se afaste dessas pessoas, meu irmão. Sangue de Jesus na vida dessas pessoas. Ninguém sabe tudo. Ninguém é o dono da verdade. Ninguém tem todas as informações e todos os conhecimentos. Ainda que você seja bom em uma ou outra coisa, mas você não sabe tudo. Contenha-se, guarde essa sua língua, meu irmão. Provérbios 18, 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Olha só, o insensato, olha que comparação, que analogia interessante. A boca do insensato, quando ele fala, parece chicote. Ele solta a língua, parece chicotada. Por quê? Porque é insensato. Porque é grosso. Porque é rude. Porque não tem sabedoria. Então, aquele que não tem sabedoria, o rude, quando ele abre a boca, parece chicotada. Tu já pensou isso, meu irmão? Que nós possamos, cada um de nós possamos buscar sabedoria para falar o que é reto, o que é justo, o que venha a edificar, o que venha a abençoar as pessoas. Olha o que Jesus fala em Mateus 12, 34, parte B. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem amor, você vai falar de amor. Se você tem paz, você vai falar de paz. Se você tem ternura, você vai falar de ternura. Fale o que é prudente, meus irmãos. Fale o que é prudente. Cada palavra gera um efeito a quem ouve. Cada palavra que você fala gera um efeito. Olha só. Uma palavra de testemunho fortalece a fé. Confessar um erro pode restaurar a confiança.
E uma palavra de advertência pode levar alguém a uma escolha certa. Uma palavra de testemunho fortalece a fé. Confessar um erro pode restaurar a confiança. Aquela pessoa brigou com você, aquela pessoa teve um desentendimento com você. Você vai lá e solta uma palavra, de paz, de reconciliação. Isso vai restaurar o quê? A confiança, a amizade entre vocês. Aquela pessoa está num dilema, está passando por um problema, está passando por uma situação difícil. Aí você vai lá e dá um conselho, uma advertência amigável, com carinho, com amor. Isso pode ajudá-la a fazer uma boa escolha, a praticar uma boa decisão. Então, cada palavra que nós falamos, elas têm um efeito sobre quem nos ouve, sobre o nosso interlocutor. Provérbio 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Queridos, você responder antes de ouvir a pessoa é estupidez e é vergonha. E eu conheço gente assim. Você nem terminou de falar, a pessoa já está te cortando e respondendo. Porque o principal eixo de sustentação de um casamento é a conversa. É conversar. Porque conversando a gente se entende. Qualquer relacionamento a gente se entende com conversa. Amizade, namoro, noivado, relação com filhos, com pais. Casamento não é diferente. Conversando, a gente se entende. É comunicação. É igual a oração. Eu sempre digo que oração é comunicação com Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? Como é que você vai ter uma intimidade com Ele se você não orar? Mesma coisa é o casamento. Como é que você vai ter uma intimidade no casal se vocês não conversarem? Alegrias, tristezas, preferências, problemas. É conversar. É conversa, meus irmãos. Agora, para conversar, antes você tem que aprender a ouvir. A minha mãe dizia que por isso que Deus nos deu 2 ouvidos. Que é para a gente ouvir mais, e uma boca só, que é para a gente falar menos. Então veja, ouça, espere a pessoa terminar de falar. E fale, e opine. Provérbios 12:14. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Aquilo que você fala gera um fruto. Aquilo que você faz, você recebe de volta. Então, se você fala demais, você vai ouvir demais. Se você critica demais, você vai receber crítica demais. Se você repreende demais, você vai receber repreensão demais. Há um fruto. Se você fala de paz, você vai ouvir paz. Agora, se você fala de ódio, você vai ouvir ódio. E aquilo que você faz, você vai receber de volta. Seja falando, seja praticando. 2 momentos muito difíceis de você falar qualquer coisa. É quando você está muito feliz e quando você está muito aborrecido. Estava feliz, estava empolgado, você promete céus e terra. Calma, deixa baixar a adrenalina, a endorfina, que é o hormônio da alegria, e depois você fala. Ou então quando você está muito aborrecido. Você sempre acaba falando o que não devia. Evite críticas desnecessárias. Evite zombarias e deboches, tá? Nós devemos corrigir o próximo com amor, com cuidado. Senão, ao invés de levantar, iremos derrubar. Ao invés de juntar, nós vamos espalhar. As nossas palavras, elas devem servir de estímulo e de bênção ao próximo. Estímulo e bênção. Devemos ser justos e responsáveis em tudo o que nós venhamos a fazer. Nós devemos proceder com generosidade com o próximo e com prudência e cuidado nas nossas relações familiares e nas nossas relações com os outros. Dessa forma, sendo justos, sendo responsáveis nas nossas atitudes, nas nossas práticas diárias,
agindo com generosidade com o próximo, com cuidado e prudência nas relações familiares e sociais. Assim, Deus enxergará em cada um de nós sabedoria. Amém? Deus enxergará em nós sabedoria.